Meus amigos, irmãos e irmãs, o Projeto Amor de Deus está começando agora. Nosso encontro, o culto Reinando com Cristo. Aleluia! Um culto de louvor, de oração, de gratidão, onde se transmite uma palavra de Deus para edificação, para o fortalecimento das pessoas que estão fazendo parte, que estão participando deste culto. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Com vocês, Pastor João Batista e minha esposa Cláudia Machado. Quero ler a palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 5, versículo 17, parte B. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor, Maristela, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero saudar a todos que já estão conosco nesta noite para cultuar o Senhor, para buscar a presença de Deus com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nós vamos ler agora mais uma porção da palavra de Deus que se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Aleluia. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá ou sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se é para tal tempo como este, chegaste a este reino. Aleluia. A paz do Senhor, Rosária, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bem, meus amados irmãos, fizemos esta leitura da palavra de Deus em Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14, que está relacionada à mensagem que nós hoje vamos estar trazendo para a edificação da igreja, para que o Espírito do Senhor possa nos falar no profundo dos corações. E o tema da mensagem de hoje: não te cales. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir, hein? Você pode não ter entendido. Não te cales. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. E agora, neste momento, nós vamos estar dedicando este culto ao Senhor e apresentando as nossas vidas ao Senhor, através da oração que a minha esposa estará fazendo, e nós estaremos concordando no nome de Jesus. A paz do Senhor, minha esposa. A paz do Senhor, louvado seja sempre o nome do Senhor. Amém. A Ele seja sempre toda a honra, toda a glória, todo o Aleluia, louvor. Jesus. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, Senhor. A palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração, nem escrevi aqui, deixa eu escrever também, para que todos possam partilhar, está no livro de Romanos. Amém. Romanos 8, a partir do versículo 24 até o versículo 28. Vamos lá, vamos ler Romanos. Romanos 8, 24 e 28, o Senhor nos diz: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera?
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Amém. Louvado seja sempre teu santo Glória a nome. Deus, aleluia. Pai querido, Pai amado, Pai de amor. Amém. Estamos aqui, Pai, nesta noite, reunidos em teu santo Amém, nome. Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, Obrigado, vem habitar Pai. aqui. Habita em nossa casa, habita em nosso coração Amém, principalmente, Jesus. Pai. Nos corações de todos os irmãos e das irmãs Obrigado, que estarão Senhor. conosco, meu Senhor, neste culto, mas Amém. que principalmente, meu Senhor, estão contigo, meu Senhor. Aleluias. Louvado seja sempre teu santo nome, Pai. Toma o projeto Amor de Deus nas Amém, tuas Jesus. mãos, Pai. Faz do jeito, da forma, meu Senhor, que lhe apraz. Obrigado, Diminua Pai. o pastor João Batista, Em nome de diminua a irmã Jesus. Cláudia, Em nome porque de grande é Jesus. só o Senhor, Pai. Amém, Pai. Não saia nenhuma palavra, meu Senhor, da nossa boca que não seja da tua vontade. Amém. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, prepara a terra, meu Senhor, dos nossos corações, Amém, Pai, Jesus. para que lá possa cair a boa semente, Pai. Amém, Pai. Semente de paz, semente de alegria, Obrigado, semente Senhor. de fé, semente de perseverança. Amém, Jesus. Ó Pai, semente de amor, Deus. Obrigado, em Espírito nome Santo de de Jesus, Deus. meu Senhor, em nome de Jesus, alcança todos aqueles irmãos e irmãs que precisam de uma palavra, que precisam de um grande renovo, começando conosco, Amém, Pai, Jesus. comigo e com meu marido, Pai. Amém. A Ti seja sempre, meu Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, desde agora para todo sempre, porque Amém. grande é o Senhor. Louvado seja sempre teu santo nome. Amém, Obrigada Jesus. por tudo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Rosana Vangelotti, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Como é bom, né, louvar ao Senhor, como é bom estar na presença de Deus, como é bom saber que Deus habita no meio dos louvores de Israel, que Deus habita no meio dos louvores do seu povo, da sua Aleluia, igreja. aleluia, Aleluia. Deus. E uma coisa muito interessante, irmão, nós já pregamos aqui, a Bíblia diz em Apocalipse, quando Jesus ordena que sejam enviadas cartas aos anjos da igreja e para que sejam lidas as igrejas, ele fala que ele realmente comparece no meio da igreja. Nós podemos não vê-lo, mas ele está presente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos estar agora, meus amados irmãos, orando, porque chegou a hora de nós trazermos uma mensagem para edificação, para fortalecimento da fé, uma mensagem também de admoestação, né? Que Deus possa nos abençoar no nome do Senhor Jesus, porque a palavra dele possa primeiro atingir a mim, a minha esposa, a minha casa, para que possamos ser encontrados como varões perfeitos, como mulheres virtuosas, perfeitas, Aleluia, Pai. em nome de Jesus. Amém? O tema de hoje, não te cales. Diga para você mesmo. Não te cales, João. Amém? Fale o seu nome. Não te cales, João. Diga o seu nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, quero agradecê-lo, Senhor, por esse período tão agradável na Tua presença, Pai, porque o Senhor tem estado conosco, Deus. As Tuas misericórdias não têm fim e se renovam a cada manhã. Depois, ó Pai, de um dia de trabalho, Deus, e estamos com o nosso corpo cansado, mas estamos aqui, Senhor Deus, te louvando. O Senhor tem renovado as nossas forças. Aleluia, Pai. Porque, ó Pai eterno, a Tua palavra nos constrange, o amor de Cristo nos constrange. Ó Pai amado, o amor pela Tua igreja nos constrange, meu Pai. Sim, Jesus. Se conosco, Pai, o amor ao nosso próximo nos constrange, meu Deus. Se conosco, Pai, agora que vamos trazer esta palavra. Sim, Jesus. Ó Deus eterno, que seja como,
ó Pai, o martelo que esmiuça a penha, meu Pai. Meu Deus. A tua palavra, que é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, Sim, Jesus. possa entrar, Senhor Deus, ó Deus, em nossas vidas, Senhor. Como diz as Escrituras, Senhor, que ela não voltará vazia, antes cumprirá aquilo que lhe apraz. Aleluia, Deus. Meu Pai, se conosco, Pai. Derrama, Senhor Deus, sobre nós a tua unção. Ó Pai, em nome de Jesus, Pai, quebrando todas as dificuldades, todas as barreiras. Quebra. Em nome de Jesus, Nome Pai. de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O tema da mensagem, repito, não te cales. Não te cales, João, não te cales, Cláudia, não te cales, Carlos Alberto, não te cales, Maristela, não te cales, Carlos Faria, não te cales, aleluia, Edina, não te cales, Pedro, não te cales, Edna, não te cales, Ana, não te cales, Maria, Sônia, Sandra, Ricardo, Tereza, não te cales, Débora, aleluia, Marcinha, cada um de vocês, não te cales, Maria das Neves. aleluia. Meus amados irmãos, existe uma expressão bíblica que diz: tempos de angústia, vitupério e blasfêmias. Tempos de angústia, vitupério e blasfêmias. Porque são chegados os filhos ao parto e não há força para dá-los à luz. Essa palavra, meus amados irmãos, foi dita por um homem chamado Ezequias. Ele mandou um recado para o profeta Isaías, porque o rei Senaqueribe e seus enviados estavam afrontando os filhos de Israel, mas principalmente estavam afrontando ao Deus vivo, ao Deus de Israel. E eles estavam em uma situação muito difícil, um tempo de angústia, um tempo de guerra. Uma guerra estava sendo travada e eles estavam cercados, ilhados por um poderoso exército assírio que já vinha destruindo outras nações, outros povos, tomando grande parte desses povos como escravos. E agora eles estavam ali com um poderoso exército e afrontando os filhos de Israel, os filhos de Deus. Ezequias era conhecedor do poderio daquele exército e sabia do que eles eram capazes. Entretanto, ele creu que o Deus de Israel era mais poderoso do que aquele exército que estava às portas. Meus amados irmãos, dias de angústias, de vitupério, de palavras malignas, negativas, de zombaria, dias de blasfêmias contra o Deus de Israel. Eu acredito que nós estamos vivendo um tempo assim, semelhante aos dias de Ezequias. Amados irmãos, aleluia, nós lemos a palavra de Deus e vamos ler mais uma vez a palavra do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que lemos no início deste culto. Louvado seja o nome do Senhor.
Esther, capítulo 4, do versículo 13 ao 14. Preste atenção nesta palavra. Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther. Não imagines no teu íntimo que por estares na casa do rei escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, para os fiéis. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste a este reino, chegaste aonde você está, chegaste no lugar que você está. Senhor, mais uma vez rogo a Ti, abençoe a Tua palavra, Senhor. Abençoa, Deus. Em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor, meus amados irmãos. Como nós dissemos, a impressão que eu tenho é que estamos vivendo tempos semelhantes aos tempos angustiosos que viveu o povo de Israel, o rei Ezequias. E também, meus amados irmãos, mais uma vez nós contamos, através da leitura bíblica, um momento da história do povo de Israel, em que Satanás dominou o coração de um homem e fez com que ele conseguisse ordens da parte do rei para que todo o povo judeu fosse exterminado num determinado dia, começando por Mardoqueu ou Mordecai, como algumas versões, que era primo e ao mesmo tempo um pai adotivo de Esther, e que isso se estendesse para todos os judeus, homens, mulheres, crianças, fossem mortos e que suas propriedades fossem tomadas. Ao saber disto, Mordecai se dirige a Esther para que ela tomasse alguma providência, para que ela fizesse alguma coisa. Por naquele momento ela era a principal esposa do rei. Ela estava próxima ao rei para interceder por seu povo. Mas haviam costumes, tradições, leis que precisavam ser respeitadas. Porque uma vez desrespeitadas e desagradando ao rei, ao soberano daquela nação, a pessoa era condenada à morte. Meu Deus. Mesmo uma rainha. Meus amados irmãos, vivemos dias sombrios. Nuvens negras pairam sobre o Brasil e também sobre o mundo. Principalmente sobre nós, meus amados irmãos, sobre a nossa nação e sobre a igreja. Nós podemos ver diariamente estas nuvens. Misericórdia. É urgente fazer alguma coisa, meus amados irmãos. Não podemos esperar que, para nos posicionar diante do mal, deixemos os dias passarem como se nada tivesse acontecendo.
O tempo está sendo abreviado. É verdade. Jesus disse que se não se abreviasse os dias, ninguém se salvaria. Mas ainda estamos aqui, meus amados irmãos. Aleluia. Ficar em cima do muro, meus amados irmãos, é um ato de covardia. E uma péssima escolha. Dissimular, fingir que nada está acontecendo, é uma tremenda falta de amor a Deus e ao próximo. Meu Deus. Preste bem atenção. Esconder-se e esperar passar o perigo, deixando que outros se coloquem na frente da batalha, não é próprio para homens e mulheres de Deus. Para jovens que foram chamados, em cujos corações habita a palavra de Deus e são capazes de vencer o maligno por conta disso. Pergunto, meus amados irmãos, quem é Deus na vida de vocês? Deus é teu Senhor, teu Salvador, aquele pelo qual você está disposto a viver, sofrer e até morrer? Ou é apenas um conceito abstrato, como alguns dizem, um desenho ou uma imagem, um símbolo, uma distração, uma ilusão, o resultado da interferência das coisas que nós vemos, imaginamos, uma desculpa para quando não se sabe explicar determinadas coisas, uma hipótese, uma fuga da realidade, como se fosse a droga, como insinuou determinado pensador, dizendo que a religião era o ópio. Meus amados irmãos, Jesus é tudo na sua vida. É o seu propósito de vida, sua realidade. Aleluia. Seus sonhos, seu maior bem, seu estilo de vida, o seu exemplo e motivação de suas atitudes, o segredo e a razão da sua existência, como diz uma canção, Jesus é tudo para mim. Aleluia, Deus. Ele é tudo para mim. Sim, Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Jesus, é o eu sou, o eterno, revelando-se para nós na pessoa do seu Filho. Louvado seja Deus. Aleluia. Você é apenas mais um religioso ou tem convicção de que é um filho de Deus pela fé em Jesus? É uma pergunta. Você se vê como uma pessoa religiosa ou tem convicção de que você é um filho de Deus? Aleluia. Que através do sangue de Cristo os teus pecados foram perdoados e que nada e ninguém pode te separar do seu amor. Você pode dizer, como o apóstolo Paulo e também comigo, em nada tenho minha vida por preciosa,
conquanto que cumpra com alegria a carreira que me foi proposta e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Em nada tenho minha vida por preciosa, conquanto eu possa estar no centro da vontade de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que nós todos possamos dizer isso com convicção de que verdadeiramente o Senhor está conosco. Aleluia, Deus. Aleluia. A experiência da fé da rainha Esther, meus amados irmãos. Eu quero dizer, meus amados irmãos, que a rainha Esther ouviu seu primo e padrasto Mordecai, ou pai adotivo, e obedeceu. Antigamente era muito comum, meus amados, ouvir dizer que o alfabeto do crente, o alfabeto do cristão é obedecer. Sim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Esther, ela deu ouvidos e obedeceu. Meus amados irmãos, Esther, ela compreendeu a necessidade de se posicionar diante da situação. Era um tempo de angústia, de vitupério também, um tempo em que estavam blasfemando do Deus de Israel, estavam desafiando o Deus de Israel, assim como no tempo do rei Ezequias. Aleluia! E ela realmente compreendeu a necessidade de tomar uma posição. Seu primo disse para ela: você pode pensar que vai ficar escondida na casa real por ser esposa do rei e que nada lá no seu íntimo, você pode pensar assim, vai te acontecer. Mas não se engane. Se não for através deste modo, Deus vai providenciar a salvação para o seu povo, mas você e sua casa perecerá. Mordecai já havia sido condenado à morte. A forca já estava sendo preparada. E ela não ficaria impune diante dos olhos do Senhor. Meus amados irmãos, aleluia, a Esther estava disposta a morrer para salvar seu povo. Veja, meus irmãos, quantos homens e mulheres se lançaram na obra do Senhor, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, mas também muitos outros, como a Amy Carmichael, que saiu da Inglaterra e foi para a Índia pregar o Evangelho, arriscando a sua vida todos os dias que ela saía para tentar salvar uma criança para Cristo. E ela conseguiu, segundo eu acho que me lembro, pelo menos alcançar e salvar 1000 crianças. Isso não ficou aí porque esse esforço não foi em vão, até que as crianças começaram a ser protegidas por lei. Glória a Deus. Meus amados irmãos, uma mulher que saiu de um país onde ela ia receber uma herança de seu pai, também adotivo, mas que preferiu ficar lá no campo missionário para não perder uma alma. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Meus amados, quantos missionários atravessaram rios, mares, enfrentaram grandes dificuldades, muitos morreram para que o Evangelho um dia chegasse até nós. Aleluia, Senhor. Obrigado. Até nós.
meus amados irmãos, deram suas vidas. E Esther estava disposta a morrer para salvar a vida do seu povo. Isso é maravilhoso, irmãos. Jesus, ele fala que não tem maior amor do que este, do que dar a sua vida pelo seu irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Esther podia preferir a vida glamurosa, palaciana, e se omitir. Mas ela não fez assim. Louvado seja Deus. Esther convocou um jejum de 3 dias. Porque entendeu, meus amados irmãos, que aquela luta, que aquela situação era uma situação não apenas material, humana, mas era algo que entrava na esfera espiritual. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Daniel, que quando começou a buscar o Senhor e jejuou durante 20 dias, ele estava travando uma batalha espiritual. E houve a resposta da sua oração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E agora esta jovem mulher, Esther, ela vai com suas servas fazer jejum e oração durante 3 dias, sem nada comer. E pede para que Mordecai e todos os judeus façam o mesmo. Porque ela ia se apresentar perante o rei, sem ter sido convidada. Ela poderia esperar um convite do rei para a semana seguinte, mas aí o povo estaria morto. No mês seguinte, mas aí Mordecai estaria morto. Enfim, não havia tempo para essas coisas. O tempo que tinha, ela sabia quanto tempo ela tinha antes que isso viesse a acontecer. Então ela convoca o jejum para 3 dias. E eles oram. E ela sabia que ninguém podia entrar na presença do rei sem ser convidado. Porque se entrasse na presença do rei sem ser convidado, e ele não estendesse o cetro, estava condenado à morte. Se o rei estava chateado com ela, eu não sei. Mas o fato é que ela temeu por sua vida. Mas mesmo temendo por sua vida, meus amados irmãos, Esther, ela convoca esse jejum. Ela vê a necessidade de orar e jejuar e vigiar e buscar a presença de Deus. Ela entendeu que somente Deus podia impedir a destruição de seu povo. Precisamos orar, clamar, pois em muito pode a oração do justo. Aleluia, meu Senhor. Em muito pode a oração de todo aquele que é justificado, aleluia, pelo sangue de Cristo, pela igreja do Senhor. Em muito pode a igreja do Senhor. Quando Pedro estava na prisão e a igreja na casa de João Marcos estava reunida ali na casa de sua mãe, orando, intercedendo, a Bíblia fala que Deus enviou o seu anjo e tirou Pedro dali e ele foi salvo naquele lugar, porque a igreja estava em oração. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aleluia. Não te cales. Não te cales. Não te cales, meu irmão, minha irmã, não te cales. Em nome de Jesus. Viremos tempos de angústia, de vitupério e blasfêmia. Sim. Está difícil, meus amados irmãos. Não é fácil você sair pelas ruas sabendo que você pode ser alvoroado, cercado por pessoas influenciadas por Satanás para roubar o seu celular e até tirar a sua vida. Meu Deus.
Será que não é angustiante você saber que seu filho e sua filha estão saindo para fazer alguma coisa, e muitas vezes coisas que não é do teu agrado? Se eles vão voltar, os riscos que eles os riscos que eles correm. Eu me lembro da minha mãe, quando eu tinha meus 15 anos de idade, e ela ficava na janela, era uns 3 metros acima da rua, de frente, esperando eu chegar do baile. Meus amados irmãos, preocupada com a minha vida, com a minha segurança. E hoje, eu tinha 15 anos, já se passaram mais de 40. Os dias são mais difíceis, meus amados irmãos. São mais difíceis do que naquele tempo, onde se havia ainda muito respeito pelos mais velhos, muito respeito pelos líderes religiosos. Meus amados irmãos, tempos de angústia estamos vivendo, tempos de pandemia, tempos de vacinas, tempos de pragas, de mortandade, tempos de vitupério, de palavras contrárias ao nosso Deus, tempo de blasfêmia, heresias. Estamos vivendo. Mas, meus amados, não te cales, porque a verdade liberta. Aleluia, Deus. Você é um portador da verdade. Não te cales, porque se o Filho libertar, verdadeiramente serão livres aqueles que forem alcançados pela sua palavra e serem libertos. Amém. Não te cales. Meus amados irmãos, em nome de Jesus, aleluia, o Evangelho, meus amados, segundo a palavra de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro judeu, depois grego, isto é, todos os homens. Não te cales. Aleluia, Deus. Pregue o Evangelho. Aleluia. Em nome de Jesus. As boas novas de salvação, aquilo que tu recebeu de graça. Abençoe. Não te cales. Não tenha vergonha de ser crente, meu irmão. Aleluia, meu Senhor. Não tenha vergonha de ser crente na faculdade, meu jovem. Não tenha vergonha de ser crente no ensino secundário ou mesmo na escola infantil. Não tenha medo, professor, de ser crente. Aleluia. Não tenha medo de ser crente, médico, enfermeiro. Não tenha medo. Não te cales. Não te cales, homem, mulher. Não tenha vergonha. Diga como o apóstolo Paulo: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Em nome de Jesus. Seja uma testemunha de Jesus. Seja uma testemunha. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E sereis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sede uma testemunha de Jesus. Aleluia. E o que é ser testemunha de Jesus? Não é só falar de Jesus, é falar: Ele mudou a minha vida, Jesus Cristo mudou o meu viver, Ele é a luz que inunda o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou o meu viver. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Existe o antes e o depois de Cristo na sua vida. Dê o testemunho da tua grande salvação que operou Cristo por você e na sua vida. Dê o testemunho. Aleluia. Não tenha medo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tenha medo, meus irmãos. Diante das adversidades, diante do escárnio, diante da angústia,
do vitupério, das blasfêmias, sejam elas quais forem. Manifeste o amor de Deus. O perfeito amor lança fora todo medo. Aleluia, Deus. E diz a palavra de Deus: ninguém tem maior amor do que este, volto a repetir, de que dar a vida pelos seus amigos. João 15, 13 a 17. É isso, meus amados. É um ato de amor. Não tenha medo. Se você recebeu o amor de Deus, se você crê que Jesus te ama, que Ele morreu por você na cruz do Calvário, que você agora foi curado, restaurado, liberto e salvo pelo poder do sangue de Cristo. Aleluia. Não tenha medo. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe o inimigo enganar você, colocando timidez, colocando medo, colocando vergonha. De quê? De falar o quanto Jesus é maravilhoso, do quanto Ele fez por mim e por você. Aleluia, Pai. Do que Ele tem preparado para você na eternidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para você. Não dê ouvidos ao inimigo da tua alma, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Se hoje ouvires a sua voz, não endureça o teu coração, não tenha medo. Aleluia. Aleluia. Em Ezequiel 33, do 1 a 6, diz o seguinte, meus amados irmãos. Ezequiel 33, do 1 a 6. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir o seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Mas, meus amados irmãos, se quando a atalaia vir que vem a espada, e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e se a espada vier e levar uma vida dentre deles, ainda que seja uma única vida, esse tal foi levado na sua iniquidade, esse que morreu, porém o seu sangue requererei da mão do atalaia. Somos testemunhas, meus amados irmãos, de Jesus. Portanto, somos atalaias de Deus para esta geração. Deus está nos chamando para que, quando virmos o que está acontecendo no mundo, possamos nos levantar e falar o que está acontecendo e prevenir e dizer: se continuares neste caminho, certamente morrerás. Eu sei. Mas se arrependeres dos seus pecados, certamente viverás. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem missão, meus amados irmãos, mais nobre e mais importante na face da terra que anunciar as boas novas de salvação. Mas também é preciso, meus amados irmãos, denunciar e condenar o pecado. Muitas pessoas querem falar do amor de Deus, mas não querem que o Espírito Santo convença as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É preciso falar, é preciso anunciar, é preciso falar como João Batista: arrependei-vos. Como Pedro: arrependei-vos,
Como o próprio Senhor Jesus, arrependei-vos. Meus amados irmãos, aleluia, é preciso condenar o pecado. Não podemos falar só de coisas boas e não denunciar a gravidade e as consequências do pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Mas louvado seja o nome do Senhor. Você, meu irmão, não se cales, porque foste escolhidos para falar do amor de Deus. Como diz a palavra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Porquanto, através do amor de Cristo, a salvação. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Como foi dito, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam perdoados os vossos pecados e venham tempos de refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Homens carnais, meus amados irmãos, mesmo quando no papel de líderes religiosos, costumam se omitir, negar a realidade, não querem perder suas vantagens, status, poder, privilégios, recursos e vantagens financeiras, são capazes de submeter seus seguidores à escravidão do medo, do pecado e deixá-los debaixo de servidão. São semelhantes aos políticos corruptos, lobos cruéis, ferozes, infiltrados no meio do rebanho de Cristo. Atos 20:29. Meu Senhor, tem misericórdia. E o que podemos dizer nesses terríveis dias que estamos testemunhando o avanço da iniquidade, meus amados irmãos? Podemos dizer, primeiro, que Deus não está em silêncio. O Espírito Santo está falando para quem quiser ouvir. Aleluia. Segundo, o que estava oculto está sendo revelado para todos, para que todos saibam a verdade. Menos que os mais vis, mentirosos, já não conseguem esconder sua hipocrisia. Quando abrem a boca, falam daquilo que lhes é próprio, como o próprio Satanás. Não esconde o mal que desejam realizar contra o povo de Deus. Também amaldiçoam o povo de Israel. E o que diz Deus acerca disso? Entenda isso, meus irmãos. Eu já vi amaldiçoar o povo de Israel. E até em alguns segmentos chamados cristãos. Eu já vi a bandeira do Estado de Israel ser queimada, assim como a brasileira. Mas eu quero dizer, meus amados irmãos, que o que Deus fala na sua palavra é: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E se você seguir pessoas que têm esse tipo de conduta, meu irmão, minha irmã, jovem, você está se levantando contra Deus. Meu Deus. E sobre ti virá a maldição de Deus. Misericórdia. Porque é isso que está na sua palavra. Terceiro, meus amados irmãos, a igreja precisa posicionar-se crendo na palavra de Deus de todo o coração. Aleluia. E não em qualquer outra doutrina religiosa, filosófica, sociológica, ideológica, como o humanismo, paganismo, antropocentrismo, ateísmo, marxismo, comunismo, que iludem seus adeptos, levando-os a rejeitarem a Deus e a seu Filho Jesus, fazendo a vontade do diabo e de seus mensageiros. Essas doutrinas de Satanás e outras, que não colocamos todas, estão agindo como um câncer na sociedade e têm se infiltrado nas igrejas, como ensinos de falsos profetas, nicolaítas, e o espírito de Jezabel, a falsa profetisa. Muitos dizem que acreditam em Deus, mas negam através de suas obras. Tito 1,16. Nega o autor da vida que morreu para nos salvar,
da condenação do pecado. Um filósofo deste segmento ímpio dedicou um de seus livros a Lucifer, que, segundo o seu entendimento deste homem, se revoltou contra Deus e estabeleceu seu reino na terra. Mas sabemos, meus amados irmãos, que Deus é soberano. Aleluia. E dele é a terra e a sua plenitude, seus moradores e os homens que nela habitam. Deus é que é o dono de todas as coisas. Deus é que reina sobre esta terra. O mundo jaz no maligno, mas Deus é que é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Deus que é o soberano sobre todas as coisas. Este homem que me referi, ele faz parte de um movimento que está influenciando este mundo. E ele fez este livro para estimular a revolta, os conflitos entre famílias, entre pessoas do mesmo povo. E ele dedicou esse livro a Lucifer, a Satanás. Meu Deus, misericórdia. Meus amados irmãos, estamos vivendo um ano de eleição para a presidência, para o Senado, para a Câmara dos Deputados Federais e Estaduais. E Deus nos tem dado poder, o mesmo poder que Ele deu à Rainha Esther. O poder de orar, o poder de suplicar, o poder de clamar, o poder de jejuar, o poder de se aproximar dele e pedir por suas misericórdias que não têm fim e se renovam a cada manhã. Meus amados irmãos, aleluia. Meus amados irmãos, e Deus também nos deu a capacidade de nos posicionar para irmos e votar. Existem lugares que o povo não vota, ou ainda votam, mas não podem votar contra o candidato. São ditaduras. Isso é importante. Louvado seja o nome do Senhor. A perseguição, meus amados irmãos, não vai começar. Ela já começou. Em alguns países, nossos irmãos estão morrendo. Em alguns países, estão sendo presos. Em alguns países, a comida não chega na mesa. Se depender do governo e de outras pessoas. E padecem. E sofrem. Meus amados irmãos, e no nosso continente, isso também já está acontecendo. E no nosso aqui, América Latina, isso está acontecendo. E dentro do Brasil está acontecendo. A perseguição não vai começar, ela já está aí, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, a caça às bruxas já começou. E falo isso, meus amados, esse termo caça às bruxas, porque lá atrás, há uns 2 anos atrás, eu tive um sonho. E dentro desse sonho, um lençol era aberto, e dentro desse lençol abria-se como que um livro de quadrinhos, onde bruxas estavam sendo perseguidas e queimadas, isto é, mulheres. Que me fez lembrar a caça às bruxas. Nós vivemos hoje um tempo em que pessoas são perseguidas, cerceadas em sua liberdade e perseguidas pela sua opinião e pela sua fé e pela sua religião. Principalmente nós, os crentes evangélicos e cristãos católicos. Meus amados irmãos, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Inocentes são tidos por culpados, criminosos são dignos de benefícios e vantagens, assim como Barrabás. Um ladrão, salteador, homicida foi solto. E o nosso Senhor Jesus foi condenado à morte. O príncipe da paz foi levantado na cruz e um bandido foi solto.
Mas ele não ficou morto, meus amados irmãos. Jesus ressuscitou dos mortos e Deus, o Pai, o fez juiz e Senhor dos vivos e dos mortos. Aleluia. Aleluia. Meus amados irmãos, eu me preocupo quando vejo irmãos, crentes, seguindo doutrinas de demônios, se corrompendo com este mundo, abandonando o senhorio de Cristo e a direção do Espírito Santo sobre suas vidas por vãs filosofias, sutileza de Satanás. Lembrando o que diz a palavra de Deus, que a sabedoria deste mundo é loucura para Deus. O que vale para nós é a sabedoria que vem do alto, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E o inimigo das nossas almas enche seus corações de vaidades, de mentiras, de moralidade, de supostas injustiças, de vitimismo, de revolta contra Deus e contra a sua palavra, que é viva e eficaz. Revoltam-se contra seus pais. São gananciosos, soberbos, mentirosos, amantes de prazeres. Isso tudo está na Bíblia. Homicidas, sem Deus e sem paz em seus corações. Leiam Romanos, capítulo 1. É bom lembrar, segundo a palavra de Deus, que são dignos de morte, não apenas aqueles que praticam estas coisas que não agradam a Deus, mas também aqueles que apoiam os que fazem isso, que não condenam o pecado, que se calam diante de tudo isso. Ser politicamente correto pode ser o passaporte para o inferno. Mas vós não sereis assim, meus amados irmãos, diz o Senhor. Amém. Não tenham medo, nem medo da morte, como a rainha Esther e Mordecai. Temam aquele que pode lançar os revoltosos e omissos no inferno. Aleluia. Temam ao Senhor. Não nos calemos, meus amados irmãos, não deixamos de fazer o bem, de testemunhar o Evangelho de Cristo com nossas vidas e também com as palavras dos nossos lábios e com meditar no nosso coração. Neste ano, que é um ano muito importante para nós, vá até a sua zona eleitoral e vote. Vote em candidatos que, até onde você sabe, não são inimigos do Evangelho, que não defendem o marxismo e a destruição dos princípios e valores cristãos, e que já anunciam que vão perseguir seus opositores e acabar com a liberdade cristã, e começar um período de trevas e perseguição contra os filhos de Deus. Se o partido ou político defende ideologia de gênero, meus amados irmãos, não vote nele. Se defende o aborto, não vote nele. Se defende a liberação das drogas, não vote nele. Se defende o fim do casamento de homem e mulher, não vote nele. Se defende o controle das mídias sociais e o fim das liberdades individuais previstas na Constituição, não vote nele. Se são oportunistas e corruptos, não vote nele. Meus amados irmãos, se trabalha contra a prosperidade do povo brasileiro e está ligado ao terrorismo, ditadura, disseminação das drogas, com o narcotráfico, sendo corresponsável dos males sociais, das revoltas e da destruição dos valores cristãos, não vote nele. Não seja você, meu irmão, minha irmã, e jovens cristãos, cúmplices de Satanás, do falso profeta e do anticristo, que está esperando a hora de implantar o seu governo de morte, destruição e escravidão. Porque tudo isso está acontecendo. E se nós, meus amados irmãos, não nos posicionarmos como fez a rainha Esther, pode até ser que Deus iria enviar salvação para os judeus naquele tempo, de outro modo. Mas ela e a família dela iriam morrer. Mesmo pensando que estava no lugar mais seguro, como esposa do rei. Mas se ela não se posicionasse, seu
primo, pai adotivo, disse para ela: igualmente perecereis. Meus amados irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode ser, meus amados irmãos, que a nossa esperança é a vinda de Jesus. Aleluia, Deus. Pode ser que chegou a hora, o momento em que o Senhor virá sobre as nuvens para salvar a sua igreja. Principalmente se nós não nos posicionarmos agora diante de Deus e não nos calarmos. E pode ser que ao não nos calarmos, nós vamos também ter alguns problemas, algumas dificuldades, aflições, mas que isso seja a nossa glória, de não nos omitirmos, de não nos escondermos, de não dissimularmos, de não fugirmos, de não termos medo de poder falar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. E que somente, meus amados irmãos, o Espírito Santo, que habita na igreja, na verdadeira Assembleia dos Santos, está detendo o anticristo. É ele, através da própria igreja. Mas se nós nos calarmos, se Esther se calasse, a morte chegaria até ela e a sua família. Graças a Deus, ela se posicionou, não temendo a morte ou a rejeição de seu marido, tornando-se um modelo de fé e esperança, salvando toda uma nação, o povo judeu, da destruição. E indiretamente, amados irmãos, hoje nós estamos aqui porque Jesus, o judeu, é o nosso Senhor e Salvador, o Messias, o Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, grandes são as tuas obras, Senhor, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Pai amado, Pai eterno, ó Deus, Tu nos deste espírito de temor, de medo, mas de ousadia, de intrepidez, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa a sua palavra para que ela não volte vazia. Antes cumpra o que lhe apraz, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, perdoa-nos, ó Pai, de todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, de todas as nossas omissões, de tudo aquilo, Pai amado, que temos, ó Pai, nos acovardado diante deste mundo, Pai, para não sermos rejeitados ou perseguidos, ó Deus. No nome santo de Jesus, Pai, temos Ele com nossos irmãos que estão sofrendo perseguições, Pai amado, escárnio, maltratos, fome. Meu Pai, tem misericórdia em nome do Senhor Jesus. Muitos, ó Pai, tiveram oportunidade de comparecer perante uma urna, Senhor Deus, e votar, mas rejeitaram, Pai amado, esta oportunidade de ficar em suas casas, não querendo se envolver, Pai, e agora estão sofrendo. Mas sabemos, ó Pai, que o Senhor os guarda, que o Senhor os livra, que o Senhor os recebe na sua presença. Pai Santo, toma nas tuas mãos o teu povo e a tua igreja. Sê conosco, Pai, no nome de Jesus. Não diz respeito, Pai, a nós, mas diz respeito ao Senhor, aleluia, nosso Deus. Não diz respeito, Senhor Deus, às minhas vontades, mas diz respeito à tua igreja, Pai. Ó Pai amado, a qual o teu Filho derramou o sangue da cruz por ela. Toma nas tuas mãos, Senhor, o teu povo, a tua igreja, e concede-nos, ó Deus, espírito de sabedoria e, Pai amado, e de intrepidez, para verdadeiramente não nos calarmos, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha irmã, você que ainda não entregou o coração para Jesus, a palavra de Deus ela é viva, eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes. Se hoje ouvires a voz de Deus, não rejeite. Você pode não gostar de política, você pode não gostar de muitas coisas que eu falei aqui, mas a maioria das coisas que eu falei aqui, meu irmão, está na palavra de Deus. Portanto, eu gostaria que você também não se calasse, porque a Bíblia diz: se crede com o seu coração e confessares com a sua boca, serás salvo. Em outro momento diz: que farei para ser salvo? E a palavra de Deus responde: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É um momento de angústia, é um momento
de vitupério, é um momento em que as coisas estão acontecendo de uma forma terrível. Mas é momento também de você entregar o teu coração para Jesus. Entrega o teu coração para Jesus, confia nele e o mais ele fará. Amém? Que Deus te abençoe. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e abra a porta do seu coração e, consequentemente, da sua casa para ele entrar. Amém? Minha esposa, ela está se despedindo. Depois estaremos impetrando a bênção apostólica. Em nome de Jesus. Fique até a bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, esposa? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra foi pregada. Amém. A mensagem foi dita. E precisamos abrir os nossos olhos, os nossos corações. Amém, Jesus. Igreja do Senhor, abre os olhos, abre os corações e não se deixe enganar. Amém. Não se cales. Aleluia. Não te cales, Amém. como diz a palavra. A palavra nos diz também, filho meu, atenta para as minhas palavras, Amém. os meus ensinamentos. Amém. Inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos. Amém. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Amém, Jesus. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Amém. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Amém, Jesus. Aleluia. Pai querido, Pai amado, eis aí, tudo foi dito. Amém, Jesus. Conforme a tua vontade. Amém, E Jesus. foi o Senhor que colocou no coração do meu esposo, no Amém, meu Jesus. coração, tudo que foi falado aqui, Amém, Pai, Jesus. nesta noite. Recebe, Deus, em nome de Jesus. E que cada palavra, meu Senhor, tudo que foi feito aqui nesta noite, meu Senhor, possa subir como aroma agradável, Amém, meu Senhor, Jesus. às tuas narinas, Pai. Que também possa encontrar, meu Senhor, direção nos corações de Amém, todos Jesus. aqueles que ouvirem, meu Senhor, este culto, Pai. Amém, Jesus. Guarda, meu Senhor. Que haja nesta noite libertação, Sim, que meu haja Pai. cura, que haja direção correta, Pai. Amém, Jesus. Em nome de Jesus, Amém. Pai. Para que nós não venhamos a perecer, Pai, futuramente. Amém, Pai. Obrigada, meu Senhor. Nós te amamos, nós te louvamos e te adoramos. Continua abençoando, Pai, todos aqueles que estão ainda no culto e aqueles que ainda vão assistir. Abençoe o Carlos Costa, Carlos Alberto, Amém. a Maristela, a Amém, Rosária, Jesus. a Soninha, Toma nas tuas Ricardo mãos, Senhor. Bezerra, Tereza Matola, Sim, meu o Senhor. Raul, a Débora, Amém. Ana Rodrigues, Ana Afonso, a Amém, Marcinha, Jesus. Maria das Neves, a Dora, Amém. Pedro, a Elisa, Amém, a Elizabeth. Pai, eu e meu esposo, toma Amém. cada um nas tuas mãos, meu Sim, Senhor. meu Senhor. Aleluia. Louvado seja sempre o teu santo nome. Guarda a nossa saúde, Sim, guarda a meu nossa Pai. vida, a nossa Amém. casa, a nossa família, nossa Amém. parentela, Espírito Santo de Deus. E a ti, meu Senhor, seja sempre toda honra, glória e louvor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção apostólica. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho, e as consolações do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus, hoje e para todos sempre. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Toma a Rosane nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Nossos irmãos, nossos amigos, Pai amado, abençoa a tua igreja em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado a cada um de vocês que ficaram conosco até agora. Nos estendemos um pouco, peço perdão, mas que o Senhor possa falar o seu coração através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite, Rosane Angelotti. Um beijo no seu coração. Glória a minha Jesus. flor. Amém. Beijo para todos vocês. Deus te abençoe, Rosária. Rosane, Rosária, Afonso, Ana, Deus abençoe. Rodrigo, Labrador, beijo, Marcinha. Fica na paz.